Olá pessoal, sou Gustavo Barros, fundador da Barros Projects, empresa de consultoria, desenvolvimento de profissionais e líderes, e eu trago hoje para vocês um tema muito importante: comunicação eficaz. É um assunto bastante complexo e às vezes até polêmico. Então vem comigo e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Quero começar dizendo que a comunicação eficaz ela é uma competência fundamental para a liderança e também para bons profissionais que buscam ascensão na carreira. Vou fazer uma pequena analogia aqui para a gente começar a esquentar esse assunto. Sabe aquela frase que muito dita de eu falei, passei a mensagem, se ele entendeu errado, o problema é dele ou dela. Já ouviu isso? Ou já falou isso? Pois é, quando a gente está num ambiente profissional, e principalmente se você é líder de uma equipe, essa frase já não é mais verdadeira, porque quando você fala e a pessoa entende errado, o problema não é dela, o problema é seu. Mas por que meu? Veja, se você precisa gerar resultados com o seu time, com a sua equipe, e a mensagem não foi clara o suficiente, talvez seu time não tenha entendido, talvez apenas parte do seu time tenha entendido. Isso significa que a falta de entendimento é provável que resulte em ações não satisfatórias e, por consequência, resultado não satisfatório. E quem vai ser prejudicado? Além de toda a equipe, a sua área, a sua liderança, a sua empresa e por aí vai. Então, a gente precisa começar a aquecer aqui entendendo que comunicação eficaz é fundamental para líderes, bons profissionais e que está na hora de começar a assumir o protagonismo da comunicação. Garantir a qualidade da comunicação é essencial. Quando a gente falha, os resultados tendem a falhar também, tá bom? Então, queria começar por aqui. Então vamos partir agora para entender um pouco mais o que vem pela frente dessa competência, o que tem as nuances, quais ferramentas ou quais competências se relacionam com ela para que a gente possa desenvolver de uma forma adequada essa comunicação eficaz ou assertiva. Mas para isso eu queria começar destacando o conceito do que está por trás da comunicação, do processo de comunicação. Então vamos lá, de uma forma bastante simples e básica para poder as coisas funcionarem aqui. Dentro de um processo de comunicação existe um emissor, ou seja, quem passa a mensagem e quem recebe a mensagem. Tudo bem, daí tá fácil. Só que nesse processo, quando alguém vai passar a mensagem adiante, primeiro que a pessoa está codificando a mensagem da forma como ela enxerga aquela mensagem. E do outro lado, da outra ponta, a pessoa que vai receber a mensagem, ela vai agora decodificar a mensagem. Só que é o seguinte, quando a gente decodifica essa mensagem, ela é baseada nas nossas experiências, nas nossas vivências, no nosso conhecimento, no que nós estudamos, no ambiente no qual nós vivemos, das pessoas com que a gente ouve. Então entenda que quando uma pessoa decodifica uma mensagem, ela vai decodificar com essas características. E isso, é claro, é diferente da outra pessoa que decodifica com as outras características pessoais delas. Em um outro vídeo, eu expliquei que existem perfis diferentes, estilos comportamentais diferentes. E aqui eu estou querendo conectar que a decodificação das mensagens por pessoas com perfis e vivências diferentes também é diferente. Isso significa que as pessoas recebem as mensagens de forma não igual. E é muitas vezes por isso que existem discordâncias, falta de entendimento, um entende uma coisa, outro entende outra. Só que não para por aí. Se fosse só decodificar, aí caberia mais a gente focar no entendimento do perfil, do estilo comportamental e adequar a mensagem para ela. Mas, além de tudo isso, ainda no meio do processo existem os ruídos, né? Que esse ruído de comunicação ele envolve no formato da comunicação, se ela é presencial, se ela não é, se a pessoa está distraída, se ela não está, se está num ambiente ruidoso ou não. Enfim, existem uma série de outros fatores e até mesmo essa decodificação gera ruídos a serem trabalhados. Então, por mais simples que pareça um processo de comunicação e parece básico falar sobre isso, não é. Na verdade, é um processo bastante complexo. E quanto mais a gente entende sobre cada elemento, melhor a gente vai se comportar durante o nosso processo de comunicação. E a comunicação aqui que eu estou falando, eu estou abrangendo de uma forma bem aberta. Pode ser uma conversa individual, pode ser uma apresentação, pode ser uma negociação, pode ser uma reunião de equipe, gerencial, não sei. Pode ser qualquer tipo de comunicação.
tá? E aí vai depender muito de você entender qual é o seu público, com quem você está lidando. Quando você vai adequar essa mensagem, né, para o seu público, você precisa entender quais são as percepções deles, quais são a maioria, pelo menos, de como que eles pensam. Você não vai acertar sempre. Você vai ter públicos com pensamentos e perfis diferentes, a não ser que você esteja numa reunião individual, aí você direciona diretamente para aquela pessoa. Mas se não é esse o caso, então você vai ter que adequar a sua mensagem para que a maioria daquela sua audiência que está ali ouvindo o seu discurso receba de uma forma mais adequada. Isso significa que deve-se ter um planejamento, uma preparação para quando você vai ter uma comunicação importante, tá? E é claro, quanto mais isso se exercita, mais fácil e natural isso se torna. O que envolve então um processo de comunicação eficaz? Ou seja, para a gente ser assertivo, para a gente garantir uma eficácia e tomar esse protagonismo da qualidade da informação. Nós temos que destacar que a comunicação, ela existe pelo menos 2 elementos principais: a comunicação verbal e a linguagem não verbal. O que é a linguagem não verbal? É a sua expressão corporal, a sua postura, a sua aparência, o seu tom de voz, né? Ou se ele é muito constante, se ele tem variações, se ele é firme, se ele é inseguro, alto, baixo, se você olha muito para o lado, se não, se você coça a cabeça. Cada movimento que você faz, você vai gerar algum tipo de comunicação visual para quem está ali na sua frente ou recebendo o seu discurso. É natural. Ou seja, não significa que apenas o conteúdo das suas palavras vão passar a mensagem por completo. Não é. Existem estudos e pesquisas com base científica evidenciada, lá da década de 60, um artigo publicado em 67, que você já deve ter até ouvido isso, que ele diz que o seguinte: na verdade, o conteúdo do que está sendo dito em si reflete apenas 7% da comunicação. Outros 38% estão relacionados ao seu tom de voz e outros 55% relacionados à sua linguagem não verbal como um todo, a sua postura, como você se porta e por aí vai, tá? E é interessante isso, porque tem aquele momento também, aqueles primeiros segundos, quando a gente vê uma pessoa, um palestrante ou alguém que a gente acaba de conhecer ali, para a gente formar a ideia daquela pessoa, né? Então é muito importante a gente já passar uma confiança, chegar com uma postura convincente mesmo, né? Com confiança, com segurança. E é legal que aqui é importante falar sobre segurança, porque é o seguinte: muitas vezes a pessoa sabe muito, ela tem bastante conhecimento sobre o que vai ser dito, só que elas têm alguma dificuldade, talvez, para lidar em público, para estar ali perante pessoas, ela é uma pessoa tímida. E essa pessoa que tem muito conhecimento, muito conteúdo, mas ela é tímida, ela tem dificuldade de se expressar numa reunião ou passar suas ideias, ela acaba se passando essa informação de uma forma insegura. E isso não reflete com uma forma extremamente positiva. E essa eficácia, ela tende a ficar em xeque, tá? Enquanto outra pessoa que sabe bem menos do que essa pessoa chega lá com confiança, fala firme, não apresenta dúvidas na hora, no formato que ela fala, ela pode nem saber, mas ela vai lá e fala firme. Ela passa muito mais segurança para as pessoas que estão ouvindo e chama mais atenção. Olha que interessante. E até mesmo esse poder de persuasão, se você tiver numa negociação, essa firmeza, ela fala muito. Ela gera muito resultado, tá? Então, tome bastante cuidado com essa questão da linguagem não verbal. Presta atenção nisso. Se você não costuma se policiar ou pensar como que você vai se portar, comece a pensar. É importantíssimo isso, tá? O que você vai fazer com a mão, como é que vai estar a sua postura, se vai estar sentado jogado ou não, você vai coçar muito a cabeça, vai ficar olhando para o lado, enfim, pense em tudo isso. Você vai ficar mexendo a perna, tremendo, tá? Tudo que você faz passa uma mensagem e faz parte do processo de comunicação, ok? Então cuidem da linguagem não verbal, estudem isso, que faz muito sentido para melhorar o seu comportamento. Muito bem, então além desses 2 elementos principais da linguagem verbal e não verbal, a gente destacar aqui no processo de comunicação,
O que mais agora a gente pode associar aqui agora como competências também fundamentais aqui de um bom profissional, de um líder? Primeiro, vou destacar a empatia. Por que empatia? Há pouco eu falei sobre conhecer a sua audiência, conhecer o público com quem você vai se relacionar nesse momento. Pode ser um colaborador seu, pode ser um fornecedor, um cliente, uma reunião de pares, enfim, não importa. Mas conhecer a sua audiência, o seu público, é importante para você adequar a sua comunicação. E daí por que eu estou associando isso com a competência de empatia? Se você se consegue se colocar no lugar do outro ou das pessoas com as quais você vai se comunicar, você consegue perceber ou tentar minimizar aqueles ruídos de como que essas pessoas vão decodificar a mensagem, ou o que elas esperam, ou o que você espera delas para que você possa adequar a sua solicitação, o seu pedido para elas, sabendo de uma forma que vai ser mais assertiva, vai tocar mais delas, né? Então, usar a empatia, conhecer as pessoas, desenvolver essa percepção. É diferente de você se preparar conhecendo o seu público de quando você não conhece o público. Quando você não conhece o seu público, você vai arriscar a sua mensagem. Aí você vai fazer o melhor em termos de linguagem, em termos de confiança, verbal e não verbal, passar segurança na sua mensagem, se planejar. Mas você não conhece qual que é a reação da pessoa com quem você está interagindo. Aí, então, nos primeiros minutos, aí você vai ter que perceber a pessoa e fazer essas adaptações ao longo dessa conversa ou dessa negociação, independente do que quer que seja, tá bom? Outra competência importantíssima, escuta ativa. O que é isso? Aqui eu poderia desmembrar até, né? Em escuta atenta e escuta estruturada, que são competências fundamentais também. Quando a gente fala isso, eu estou querendo dizer o seguinte, você está num ambiente de uma interação. Muitas vezes, muitos líderes tá ali falando, mas está pensando no que tem que fazer, no próxima reunião, ou está respondendo um WhatsApp com alguma questão, respondendo algum e-mail. Isso significa que você acabou de trazer mais ruídos para o seu processo de comunicação. Isso significa que você não está ali inteiramente, não está 100% naquela conversa. E muitas vezes o processo de comunicação não é o que você passa de mensagem, mas é uma via de mão dupla. Tá? Isso é fato, para qualquer tipo de comunicação. É uma via de mão dupla. Tá? Você tem que passar uma mensagem, você tem que receber uma mensagem. E quando você está ali 100% e se coloca presente, não importa se eu estou falando aqui pessoalmente, se eu estou por uma ligação, por telefone, se eu estou por uma videoconferência com uma pessoa, com uma câmera, vendo ela. O que eu quero dizer com estar presente é estar ali de corpo e alma naquela interação. Tá? Então, quando você está atento, você recebe muito melhor, você percebe melhor as nuances da comunicação. E coisas que se você tivesse distraído passariam despercebido nesses ruídos, não passam mais despercebidos. E você consegue ajustar o que vai ser dito, o que vai ser solicitado, o que vai ser desafiado, o que vai ser pedido, e por aí vai. E você também consegue, de uma forma daí estruturada, encorajar, se for o caso, a pessoa a falar, você resumir o que foi dito. Se você ficou com dúvida, clarificar, esclarecer, sintetizar, para que você garanta que o que foi conversado foi entendido por ambas as partes. No final, fazer um resumo, então vamos validar. Então aqui nós acordamos, eu entendi isso, você vai então ficar com essa responsabilidade ou com essa, ou que nós acordamos é isso, está validado? Aí você dá a oportunidade da pessoa também dar o feedback dela sobre essa mensagem, por aí vai, tá? Então assim, escuta ativa aqui que eu quero resumir. Esteja presente na comunicação 100%, evite ruídos. Tá? E também estimule que a pessoa ou o seu público também esteja atento durante o processo de comunicação. Tá? Já falei sobre percepção. Então, se você conhece com quem você vai falar, reforçando, se prepare para passar a mensagem adequada para esse público. Quantas vezes eu não tive a mesma apresentação para fazer 5, 6, 7 vezes a mesma, só que para públicos diferentes. Para diretor-gerentes, para líderes, outros tipos de líderes, para pares, para outras áreas, para fornecedores, para clientes e por aí vai. E a mesma apresentação, os mesmos slides, o mesmo material eu usava, mas o meu discurso era diferente.
O que eu tinha que aprofundar de conteúdo era diferente. O que eu precisava ser mais conciso para um e mais detalhado para outro, eu adequava. Então a gente tem que fazer essas adequações conhecendo com quem nós vamos falar. Tá? Por exemplo, você vai falar com um diretor do CEO e você vai se planejar para isso, você vai ter que ser objetivo, você vai ter que trazer solução, você vai ter que apresentar qual a sua proposta. Você não vai chegar para ele trazer um problema e falar, esse é o problema. E ficar lá esperando ele responder. Não. Você já vai se preparar para trazer o problema, trazer potenciais soluções, qual a sua recomendação e ali pedir para ele, já vamos tomar essa decisão, se você precisa de alguma informação adicional, você já anota para tomar uma ação e trazer na sequência, já combina quando você vai falar de novo e por aí vai. Agora não, você vai estudar um problema com um time. Aí você vai preparar quais são as perguntas que você tem que fazer, detalhar isso, né, explorar numa reunião mais detalhada com o seu time aquele problema, enfim. Eu estou aqui agora só dando exemplos de situações que são completamente diferentes, que você se adequa, se planeja e se prepara de uma forma mais adequada para garantir a comunicação eficaz, tá bom? E, de novo, é uma via de mão dupla, então encorajem as pessoas a falarem, mas não só. E aí eu trago esse outro aspecto aqui. Não é só falar, mas te darem o feedback também. Tá? Então, o feedback sobre você, sobre o processo, sobre a comunicação, sobre a negociação, para que você se alimente de informações para a próxima, ou para a próxima atividade, ou para a próxima etapa, ou para as próximas fases da negociação, não importa, tá? Mas alimente-se de informação e garanta que a sua comunicação foi adequada e eficaz. E se não foi, tudo bem, nós somos seres humanos, nós erramos, todos nós vamos cometer erros, um dia vamos estar não muito bem, enfim, a gente não vai acertar sempre, é normal, tá tudo bem. Tá? Mas você tendo esse feedback, para a próxima você melhora. E se você não solicitar o feedback, ou se você não refletir pelo menos sobre aquilo e não gerar melhorias para a próxima, você vai sempre ficar na constância e não vai evoluir. Tá? Então encorajem o feedback. Isso também é muito importante no processo de melhoria dessa competência. Tá? É isso. Sejam conscientes, criem empatia e gerem interesse do seu público, tá? Através da empatia você consegue saber as nuances do que pode interessar mais ou menos e seja atrativo na sua forma de se comunicar para que a pessoa se interesse por aquele conteúdo, principalmente no começo. Tente no início do processo ter alguma coisa, alguma abertura que seja interessante, atrativa e aí a pessoa se abre e aí vai até na linguagem não verbal, né? Na postura corporal, você vê aquela pessoa, ela se abre, ela está mais relaxada. E aí você consegue usar seus argumentos de uma forma melhor. Diferente quando você vê uma pessoa com cara fechada, com o braço cruzado, e aí talvez você precise se adequar para primeiro desbloquear essa pessoa, a resistência dessa pessoa, para que você possa então conseguir passar a sua mensagem e ser recebida de uma melhor forma por ela e não apenas com resistência ou com alguma negatividade, por aí vai, tá bom? Muito bem. E aqui eu quero falar sobre uma técnica extremamente importante, que isso aqui vale também para diversos canais de comunicação, diversos tipos de comunicação. Se você está numa apresentação, se você está numa negociação, se você está vendendo alguma coisa, se você está negociando com o seu chefe, com outro líder, se você está pedindo recurso, não importa. Isso aqui funciona para diversas situações e até mesmo para pedir feedback ou para dar feedback, tá? Isso aqui é uma técnica de preparação muito poderosa, simples e poderosa ao mesmo tempo. É uma regrinha que, na verdade, não é regrinha, perdão, é uma técnica que você vai pensar em 3 coisas para se preparar. São 3 aspectos principalmente. Você vai se perguntar, o que você quer que o seu público saiba dessa comunicação que vai existir? Como você quer que essas pessoas se sintam com essa comunicação? E depois dessa reunião ou dessa apresentação, o que você quer que saia de ação? Que ação que essas pessoas ou você mesmo vai tomar? Tá? Responda essas 3 perguntas. Anota, pode ser num papel, pode ser no computador, pode até ser mental. Recomendo, se você não tem hábito de fazer isso, ou está vendo isso pela primeira vez, anota de verdade. Pode ser no computador, pode ser no caderno, mas deixa esse processo exercitado, tá? Porque daí você vai conseguir ter diversos insights sobre isso.
Então, se você não se planejou, a hora que você responde essas 3 perguntas, fica muito claro que você precisa fazer algumas adequações ali e você vai chegar muito mais preparado, né? Então, o que eu quero que o meu time saiba sobre esse assunto? Aí você vai lá e lista os seus aspectos e pontos principais, que talvez se você não tivesse essa preparação, você poderia se enrolar ali, passar menos segurança, por não estar preparado, falar de uma forma meio estranha, né? E seu time receber essa informação aí com alguns ruídos não muito positivos, não ficar muito claro, tá? Então deixe muito claro os pontos principais. O que você quer que ele saiba? Foque nisso, né? E se você tiver um tempo limitado, como todos nós temos, a gente tem limitação de tempo, então se você tem vários tópicos, lista os principais, o que não der tempo já está para baixo, mas você já destacou o que você quer passar e assegurar de mensagem. Aí, como você quer que essas pessoas se sintam a respeito dessa informação? E aqui é interessante, porque como você quer que elas se sintam, vai modular a forma como você vai falar, você vai se portar, ou o tipo de argumento que você vai usar. Olha que legal. Então, aqui você consegue também, através de algumas emoções, gerar alguma conexão, ou gerar algumas percepções, ou gerar algum senso de urgência, ou melhorar o comprometimento, ou motivar. Às vezes é uma sessão de feedback de motivação, de repente, que você precisa dar um reconhecimento para a equipe que foi bem. Aí você tem que gerar ali alguma coisa bacana. Isso pode não ser necessariamente num discurso, mas pode ser trazer um brinde, trazer chocolate para essa reunião, as pessoas já vão ficar mais contentes, não importa. Tá? Mas você já está se preparando para como que você quer que essas pessoas se sintam. Então isso é muito importante. E gera muito resultado nessa adequação final. E principalmente depois, né, o que você espera a partir dessa reunião? Né? O que você quer que tenha de saída, de ação? E aí você precisa deixar claro na sua mente essa preparação. Você vai resumir isso no final, vai gerar e direcionar ações, né, a respeito daquele assunto, se for aplicável, se for o caso, claro. Né, mas tendo, então você já está lá garantido. Então você forma. Então você vai ficar com essa missão, com essa ação, claro, anota, reporte, claro, para não ficar apenas vazio, para ter algum tipo de acompanhamento futuro, mas aí isso é outra história. Estou aqui querendo falar mais sobre uma comunicação eficaz e uma técnica que é muito boa para você se preparar para isso, tá bom? Então é isso, espero que tenha agregado valor para vocês com o processo de comunicação, de uma forma aqui resumida, obviamente, porque é um assunto bastante complexo e teria muitas nuances, muitos detalhes aqui para ser falado. Mas se você gostou, se inscreve no canal, acompanha nosso conteúdo, curte o vídeo, que nós vamos continuar cada vez mais trazendo mais conteúdo para você. Tá legal? Forte abraço, te vejo por aí.